Boa noite, galera. 12ª semana, física, primeira aula da semana, na verdade. Estamos encerrando, a teoria já foi encerrada, né? A gente já começou a fazer exercícios na parte de calorimetria. A gente está chegando no final da termologia, né? A termologia é dividida em 4 partes, a gente já viu 3. A última parte é a parte de dilatação, que é uma parte bem tranquila, não é tão importante. Eu pretendo dar dilatação em uma aula só, de 2 horas e pouco, tá? Para a gente não ficar perdendo muito tempo com esse assunto. E aí a gente entra numa outra sequência de coisas. Na aula de hoje, a gente vai continuar fazendo os exercícios de troca de calor. Deixa eu trocar aqui já. A gente tem do 11 ao 18 ou 19, agora não me lembro quantos exercícios são. E no final da aula de exercícios, a gente vai trabalhar com conteúdo extra. Mas o conteúdo, como ele é um conteúdo muito pontual, eu vou dar o conteúdo na aula, no meio do exercício. A gente vai falar de diagrama de fases, tá? Que é um assunto que não é tão importante também, mas eu coloquei para a gente fazer uma discussão pelo menos um pouco breve. Bom, então vamos lá. Confere para mim, acho que paramos na questão número 11 da nossa lista de exercícios de sala. Tá? Deixa eu pegar minha canetinha e vamos começar. Bom, questão número 11. 3 líquidos, A, B e C, de massas MA, MB e MC, encontram-se, respectivamente, a 12, 20 e 24 graus. Então vamos colocar essas informações aqui. Você tem um líquido A, com massa MA, temperatura inicial de 12 graus. Líquido B, massa MB, temperatura de B igual a 20 graus. Líquido C, massa MC, temperatura 24. Aí ele fala assim, se misturássemos os líquidos A e B, a temperatura de equilíbrio seria 18. Então, se eu misturar A com B, a temperatura vai ser 18. Por outro lado, se misturássemos os líquidos B e C, teríamos em contato um equilíbrio, né? Numa temperatura de 22. Qual seria a temperatura de equilíbrio se eu misturasse A com C? Então, é uma questão muito trabalhosa, porque é uma questão de matemática, basicamente. A gente precisa chegar numa forma de calcular a temperatura de equilíbrio misturando A e C. Qual é o problema, né? Nós temos 3 incógnitas aqui. Na verdade, nós temos várias incógnitas, né? Porque ele não dá calor específico de cada líquido, né? Ele fala 3 líquidos. Então, a gente vai partir do pressuposto de que eles não são o mesmo líquido, não é a mesma substância, tá? Perdão. Então, como é que a gente começa uma questão dessa? Eu vou pegar as informações que ele me deu e transformar em equação. Então, a primeira equação que eu vou montar é uma equação que vai pegar A e B e vai levar isso para um equilíbrio. Temperatura final, segundo ele fala no texto, é 18 graus. Tá? Então, nesse caso, se vocês olharem para as temperaturas, né, de A e B, ali na tela, você vai perceber claramente que quem vai dar calor é o B para o A. Né? O calor ele vai fazer isso, ó. Tá? O calor vai ser trocado de B para A. Tudo bem? Então, daqui eu vou abrir uma equação. Eu vou dizer assim, ó, que o calor doado, aliás, o calor recebido por A, mais o calor doado por B, tem que dar 0. Tá? O que a gente vai abrir, então, essa conta? Vamos lá. Calor doado por A. O calor recebido por A, né? M, C. Agora, presta atenção aqui. Lembra que o calor é MC delta θ, não é? O corpo A, ele está a 12 graus. Se o equilíbrio vai ser atingido a 18 graus,
Então, a variação de temperatura do A é 6. 6. Tá aí. Tudo bem? Isso mais calor doado por B. M, C, variação de temperatura. Do B, aliás, né? O B, ele estava a 20 graus. Certo? Se o equilíbrio é atingido a 18, presta atenção agora, ele esfriou 2 graus. A temperatura final dele é 18. A temperatura inicial é 20. Então, ele esfriou 2 graus. Portanto, isso é igual a zero. Tá? O que eu posso fazer em relação a melhorar um pouco essa nossa conta estranha? Tá vendo tudo isso aqui, ó? Isso aqui vai ficar negativo, não vai? Menos 2 MBCB. Se eu passar para o outro lado, eu vou ter a seguinte conclusão. Ó, setinha, continua aqui embaixo. Vai ficar assim, ó, 6 MACA é igual a 2 MBCB. Tá? Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Deixa ela parada aí. Tá? Agora, eu vou trabalhar com a segunda informação que ele me deu. Quarta linha. Por outro lado, se misturássemos B e C, então agora é B com C. A temperatura de equilíbrio seria 22. Ok? Então vamos lá. Olha para o B e para o C. O B está 20 graus. O C está 24 graus, certo? Se a temperatura de equilíbrio é 22, então o calor está saindo de C para B. O C esfria e o B esquenta. Então, troca de calor neles. QB mais QC igual a zero. Abre a conta. MB CB vezes variação de temperatura do B. Presta atenção aqui para não viajar. Ó. O B estava a 20 graus. O equilíbrio foi dado a 22. Então, ele esquentou 2 graus. A variação de temperatura dele é 2. Mais QC. Quem é QC? M, C, delta teta. O C ele estava a 24. 24 graus era a temperatura inicial de C. Ele atingiu o equilíbrio a 22. Então, ele esfriou 2 graus. Tudo isso é igual a zero. Aqui. Tudo bem? Totalmente louca a questão, né? Muito bem, agora eu vou passar tudo isso aqui, ó. Menos 2 MCCC. Tudo isso aqui, eu vou passar para o lado direito da igualdade. Vai ficar positivo. Então, eu tenho a segunda equação que vai ser a seguinte. 2 MC. Opa. 2 MB. CB tem que ser igual a 2 MC CC. Dá para simplificar aqui, né? Ó, corta, corta. Então, a nossa equação 2, ela vai ser MB CB igual a MC CC. Percebe que é uma questão muito de matemática, né? Ela não tem quase nada de física. Tá, agora eu vou pegar uma terceira equação. A terceira equação é a pergunta do problema. A terceira equação é a pergunta do problema. Veja,
qual a temperatura de equilíbrio se eu misturar A e C. Então, vamos lá. Agora, eu vou misturar A e C. Então, A com C. A temperatura de equilíbrio é desconhecida. Mas eu sei quem vai perder calor. Eu sei quem vai perder calor. Quem vai perder calor é o C. Porque olha para a temperatura do C, galera. A temperatura do C, ela está 24 graus. Ela está 24 graus. A temperatura do A está 12. Então, o calor ele vai passar daqui para cá. O calor. Não sei se vai dar 18 também. Né? A gente precisa só tomar cuidado com uma questão que é a seguinte. Né? Tem uma galera que escreveu aqui 18. Quem pensou em 18, pensou assim. Olha, o A deve ter esquentado 6 graus e o B resfriado 6 graus para dar 18 graus, concorda? Só que para isso acontecer, é preciso que as massas sejam iguais e que os calores específicos também sejam. Só que a gente não sabe se eles são iguais. Pode até ser que sejam. Não estou descartando que seja 18 graus a temperatura. Mas a gente não consegue prever isso só por conta dessa situação. Né? E uma outra questão que a gente precisa levantar é a seguinte. Se fosse tão rápido assim, né? Um esquenta 6, o outro esfria 6, por que cargas d'água ele me deu tantas outras informações? Percebe? De alguma maneira, essas informações precisariam ser usadas. Então, por que a gente não sabe se a massa é igual, o calor específico seja igual, eu não posso afirmar que um subiu 6 e o outro abaixou 6, tá? Dá uma vontade, né, de pensar assim, porque aí tornaria muito mais fácil. Vamos conversar que seria muito mais fácil, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver se é 18 ou não. Vamos ver. QA mais QC igual a zero. Opa, peraí. A zero. Muito bem. Então fica MA, CA vezes variação de temperatura do A final menos inicial. Inicial do A é 12, né? Mais MC, CC, vezes variação de temperatura final menos inicial. Igual a zero. Aí. E agora é que vem a grande finale. O que eu vou fazer agora com esse monte de coisa escrita na minha frente? Letra A, desliga o computador. Dá vontade, né? Não, peraí, esse aqui é o primeiro exercício da noite e você já está fazendo isso? Ixi, teve gente que entrou agora, ó. Eu estava olhando aqui, acabou de entrar uma galerinha aqui. Galera, bem-vindos. Olha só o que vocês já perderam aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Peraí. Ai. Calma aí, Danilo. Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Equação 2. Equação 2, amarelinha. Eu vou dar um jeito de pegar a equação 1 e a equação 2 e substituir nisso de verde que vocês estão vendo. Então, presta atenção aqui, ó. O nosso problema está aqui, ó. Quem é MACA? Quem é MACA? Quem é MCCC? Então, eu quero que vocês olhem agora na equação número 1. Tá vendo a equação número 1 aqui, ó? Ó. Tá vendo a equação número 1? Ô, gente, olha o que eu vou fazer com a equação número 1. Eu vou isolar na equação 1 MACA. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês estão acordados aí. Como é que eu faço para isolar na equação 1 MACA? O que eu tenho que fazer com a equação 1?
para isolar MACA. Deixa eu ver. Passa o 6 dividindo. Aê, boa. Olha lá, passa dividindo. Então, você concorda que a hora que eu passar o 6 dividindo, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou falar que MACA é igual a MBCB sobre 3. Já vou pôr direto, tá? Sobre 3. Né, ó, a hora que eu passar o 6 dividindo aqui, ó, passa ele dividindo. Vai ficar MBCB sobre 3. Tá? Guarda essa. Aí eu vou colocar isso aqui, ó. Aqui. Tá? Então vai ficar assim, ó. MB CB sobre 3 vezes θF menos 12 mais. Agora, olha na equação em amarelo. MCCC é igual a MBCB. MCCC é igual a MBCB. Confere? Então, eu vou colocar aqui, ó. MB, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em vez de colocar MCCC, eu vou colocar MBCB. Vezes θE menos 24. Isso é igual a zero. Tá vendo que os dois termos têm MBCB? Agora imaginem o seguinte. Na hora que eu passar isso aqui, ó, para lá, vai ficar assim. Ó. MB CB sobre 3 vezes θE menos 12 é igual a menos MC CC vezes θE menos 24. Olha o tamanho do monstro. Tá? Tudo isso, gurizada, para você poder cancelar. Ah, peraí. Aqui eu escrevi uma coisa errada aqui, né? Aqui não é MCCC. Eu substituí por MBCB. Perdão, tá, galera? O exercício já é difícil. O professor ainda assim banana. Ó. Eu troquei tudo por MBCB. Só para poder cancelar esse MBCB. Só para isso. Então, ó. Eu vou cortar isso aqui, ó. Peraí, deixa eu trocar de cor. Corta MBCB com MBCB. E aí a nossa conta vai ficar assim agora, ó. θE menos 12 dividido por 3 igual a menos θE menos 24. Menos 24. Tá ali. Beleza? Passo outra passagem. Fazer outra passagem. Agora, presta atenção que eu vou fazer direto, ó. Tá vendo esse 3 aqui? Ele vai multiplicar tudo que está no parênteses. Só que tem um menos aqui fora. Então, eu vou fazer essa conta direto. Vai ficar assim. 3 vezes menos θE. Tá vendo? Ó? 3 vezes menos θE. Então, vai ficar assim, ó. θE menos 12 igual a menos 3 θE mais 24 vezes 3, que dá 72. 72. Olha que monstro. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse menos 3 θE aqui, ó?
eu vou passar ele para o lado esquerdo. Vai vir para cá, ó. Tá? E o menos 12 vai passar para o lado direito. Então, quando eu fizer todas essas passagens, você vai ter que 4θe é igual a 72 mais 12 dá 84, se eu não errei. 84. 4θe igual a 84. Se 4θe é igual a 84, passo 4 dividindo, 84 por 4 dá 21. Então, θe igual a 21 graus. É de chorar, né? Claro que numa prova de múltipla escolha não será um exercício dessa magnitude, desse tamanho. Primeiro que é um exercício que, se você nunca viu alguém fazer, dificilmente você vai ter essa ideia de sair montando um monte de equação, substituindo uma coisa na outra, desse jeito meio biruta, tá? No dia que eu conseguir fazer uma questão dessa sozinha, eu choro. Pois bem, pode começar a preparar as lágrimas. Por quê? Porque agora você já sabe como fazer. Né? É o tipo da questão que por que a gente não concebe a ideia de fazer? Porque ela realmente é muito diferente. Ela é difícil por quê? Porque ela é diferente. Quantas vezes você viu essa questão na sua vida? Provavelmente nenhuma. Tá? É uma questão de você já ter visto. Né? Tem toda uma parte de conta chata, verdade, né? Mas quem que vai ter a ideia de criar um sistema? Mas geralmente, né, a gente tem algumas questões que a gente gosta de citar, que é o seguinte: quando o cara começa a dar muita informação, né, num problema desse tipo, pelo andar da carruagem, a gente começa a perceber que tem muita incógnita. Então você fala, opa, provavelmente vai cair num sistema, mas é difícil imaginar o que vai acontecer, né? É que nem bunda de criança. Você já sabe o que vem de dentro. Podem tirar print. Beleza. Agora que eu vi aqui no Zap, o pessoal estava pedindo o link. Deixa eu dar uma dica para vocês, tá, gurizada? Para quem precisar do link e perdeu alguma coisa. A nossa querida amiga Camila, ela não está aqui hoje, deixa eu ver se ela está aqui. Não, ela não está. A Camila, ela colocou no WhatsApp, na descrição do grupo, os links. Então, sempre que vocês precisarem de acessar pelo o link, né, das aulas, tá na descrição do grupo lá do WhatsApp, tá? Ela teve essa ideia brilhante, a qual eu não tive. Então, eu já agradeço ela aqui. Ah, sério? O que que aconteceu? Será, mano? Bom, mas agora já estamos aqui, né? Ah, beleza. Questão 12. Sim, 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 sim. Questão 12. Questão número 12, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o esqueminha que eu já fiz para poupar a gente de tempo. Tá aqui. Olha o que ele fala. Num calorímetro... Peraí, que estão chamando aqui. É, eu vi, eu vi. Eu vi que tinha uma galera lá que, quando eu comecei a fazer o exercício, tinha 17 pessoas na sala. Daí eu olhei e tinha 20. Falei, opa, a galera entrou e já tomou um susto aqui. Exato, exato. Questão 12. Num calorímetro a 20 graus Celsius, misturam-se 100 gramas de água a 30, com 200 gramas de óleo a 60. Atingido o equilíbrio térmico, constata-se a temperatura final de 40 graus Celsius. Então, ó, eu tenho óleo a 60, água a 30 e o calorímetro está a 20. Então, o calorímetro vai participar do processo na troca de calor. Tá? Só que olha a pergunta que o maluco faz. Olha que pergunta estranha. Qual é o equivalente em água do calorímetro?
Isso é uma pergunta que, se você não sabe o conceito, você meio que olha e fala, meu, o que esse cara está perguntando? Né? Então, vamos lá. O calorímetro é um objeto, não é? É um objeto. Esse objeto ele vai receber calor do óleo. Ele vai receber calor do óleo. Tá? Quando te perguntam qual é o equivalente em água do calorímetro, ele está perguntando assim, se o calorímetro fosse água, qual seria a massa dele? Percebe essa pergunta? Se o calorímetro fosse água, qual seria a massa dele? Então, o que é o equivalente em água? É a massa de água que surtiria o mesmo efeito que o calorímetro surtiu. O calorímetro vai receber, não vai? Calor. Se ele fosse água, qual seria a massa dele? Isso é o equivalente em água, tá? Então, como é que a gente procede num problema desse? A gente vai fazer de conta que o calorímetro é água. Nos cálculos, a gente vai fazer de conta que o calorímetro é água. Então, veja, como é que a gente começa o problema? Troca de calor. Q doado mais Q recebido é igual a zero. Tá? Quem vai doar calor? O óleo. Quem vai receber calor? Aquela água fria, que está a 30 graus, mais o calorímetro. Os dois vão esquentar. Até aqui, beleza. Estou fazendo a troca de calor do jeito que a gente sabe. Tá, agora vamos abrir. Q do óleo. Massa do óleo. Opa. Perdão, gente. Massa do óleo. Vezes calor específico do óleo. Vezes variação de temperatura do óleo. Depois eu abro, tá? Mais massa da água. Vezes C da água. Vezes variação de temperatura da água. Agora vem o que nós queremos, ó. Mais. Se eu vou fazer de conta que o calorímetro é água, então, ó, faz de conta que é água. Então, eu vou colocar aqui a massa do calorímetro, que na verdade vai ser uma massa de água. É isso que eu quero, ó. Vezes, se eu estou fazendo de conta que o calorímetro é água, eu vou colocar o calor específico da água, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Isso é igual a zero. Tá? Então, o equivalente em água é exatamente a massa de água que teria o mesmo comportamento daquilo que você está considerando, que no caso é o calorímetro. Então, vamos lá agora. Vamos substituir. Massa de óleo, 200 vezes calor específico do óleo, 0,5 vezes variação de temperatura. Cuidado agora. Gente, se vocês não entenderem, me pergunta, por favor, tá? Agora é a parte delicada, ó. Menos 20. Por que menos 20? O calorímetro, o óleo, ele estava 60. Ele esfriou até 20. Desculpa, ele esfriou até 40. Então, a temperatura dele caiu 20. Tá? Mais, qual é a massa de água que eu tenho? 100 vezes 1 vezes variação de temperatura da água. A água estava a 30 graus, o equilíbrio foi atingido a 40.
Então, a água esquentou 10. Mais massa de água, que é o que eu quero, ó, a minha incógnita. Se o calorímetro fosse água, né, vezes variação de calor específico 1, vezes. O calorímetro, ele estava a 20 graus. Quando começou o processo, ele estava a 20 graus. Quando acabou o processo, ele estava 40. Todo mundo estava 40, né? Então aqui fica 20 graus. Isso é igual a zero. Ó, tá? Então fica 200 vezes meio. Tá, peraí. Então, peraí. Ó, 20. O calorímetro não estava 40, o calorímetro não estava 20 graus? Ele não atingiu o equilíbrio a 40 graus? Então, qual foi a variação de temperatura do calorímetro aqui, ó? Tá? Beleza. Beleza. Seguindo, então. Agora fica assim, ó. 200 vezes meio dá 100 vezes menos 20. Dá menos 2.000. Tá aqui, ó. Mais 100 vezes 10 dá 1.000. Mais 20 vezes a massa de água. Isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Daqui vai ficar 20 vezes a massa de água é igual. Aqui vai ficar menos 1.000, né? Passa para o outro lado, dá 1.000. Dá 1.000. Pronto. Portanto, a massa de água vai ser 1.000 dividido por 20. Espera aí que estão chamando aqui. Eu vou parar, senão... Aqui. Professor, na temperatura do óleo não seria 60 menos 40? Não. 40 menos 60. Final menos inicial. Né? Se ele está esfriando, a temperatura dele tem que abaixar. Tá? É sempre, vamos lembrar que variação de temperatura é temperatura final menos inicial. Então, tipo, a temperatura final é 40 para todo mundo. Se o óleo estava a 60, fica 40 menos 60, que dá menos 20. Tá? Até porque... tá, entendi. Tá. Se esse valor não for negativo, a gente não consegue nem fazer a conta. Tá? Então, aqui vai dar 1.000 dividido por 20, que dá 50, né? Não. 50. 50 gramas. Então, quer dizer, se o calorímetro fosse água, para que isso tudo acontecesse, a massa dele deveria ser de 50 gramas. Tá? Beleza? Ah, professor, por que os caras fazem esse tipo de pergunta? Porque, geralmente, o calorímetro, como ele é um corpo, muitas vezes você não conhece a capacidade térmica do corpo. Então, você compara ele à água. Né? Quando você não conhece a capacidade térmica de um corpo, você não sabe o valor dela, você pode fazer o cálculo simulando como se ele fosse água. Ah, e por que os caras escolhem a água? Porque a água todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe o calor específico da água, não sei o quê. Tá? Então, é uma novidadezinha, né? Uma teoriazinha extra aqui, né? Que é o conceito de equivalente em água. Tá? Então, aparecendo essa pergunta, no Enem, por exemplo, acho que nunca cobraram esse tipo de questão, mas em outros vestibulares podem cobrar. Então, você vai fazer de conta que é água. Beleza. Podem tirar print para a gente passar para 13. Questão número 13. Aqui é para a gente trabalhar com mudança de fase, né, de uma forma bem calma, bem tranquila, para fixar bem aquela ideia de mudança de fase. Então, ele me dá aqui um gráfico de curva de aquecimento. Lembra da química? Curva de aquecimento. Tá?
em função da quantidade de calor que o corpo recebeu. Então, a gente tem a temperatura no eixo Y e o quanto de calor o corpo recebe no eixo X. Tá? Você vai percebendo que conforme você vai lendo o gráfico para a direita, a quantidade de calor vai aumentando. Tá? E aí ele pede um monte de coisa. Tudo questão rapidinha de cálculo, tá? A, B, C, D, E, F, G, mas é um monte de coisa. Temperatura de fusão e de ebulição, calor latente de fusão e vaporização, calor específico do estado sólido, líquido e gasoso. Tá? Ou seja, tudo que você pode pedir num diagrama de mudança de estado, tá aí. Bom, vamos lá. Item A. Qualquer coisa, vocês me interrompem aqui, tá, gente? Temperatura de fusão, 50 graus. Aqui, ó, temperatura de fusão, 50 graus, gente, ó. Primeira mudança de estado que ele sofre está aqui, ó. Beleza? Ele é aquecido de 10 a 50. Aqui ele começa a derreter, ó. Tá? Aí ele termina de derreter. Agora que você tem o líquido, né? Quando o líquido chega a 150 graus, ele entra em ebulição. Aqui, ó. Tá? Então, temperatura de ebulição ali em cima. Tá? O item B, temperatura de ebulição. $150. Beleza. Item C, calor latente de fusão. Gente, o calor latente de fusão é a quantidade de calor que o corpo recebe para fundir. Tá? Então, se eu quero calor latente, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Eu quero L, ó. Quero esse L, tá? Agora, eu quero que vocês olhem no gráfico com muita atenção, ó. Veja que o corpo ele estava a 10 graus, tá? Para ele atingir 50 graus, quer dizer, quando ele atingiu 50 graus, ele já tinha recebido 3.000 calorias, ó. 3.000 calorias. Ou melhor, 3.000 calorias, né? Que é 3 quilocalorias. Aí, ele derrete. Não sei se vocês percebem que para ele derreter, ele tem que receber 6 cacau. Ele estava no 3 e terminou de derreter quando estava no 9. Então, durante esse processo, ele absorveu 6.000 calorias. 6.000 calorias. Tudo bem isso, gente? 6.000 calorias aqui, ó. Então, eu volto para a conta e faço isso, ó. 6.000 igual a massa vezes L de fusão. Então, o calor latente de fusão vai ser 60 calorias por grama. Por grama. Quer dizer, para cada grama derreter, ele teve que absorver 60 calorias. Tranquilo, né? Toma cuidado só na hora de ler o gráfico. Tá? A quantidade de calor que ele recebeu durante o processo. Tá? Se você entender o item C, você vai entender o item D. Então, 9.000 é para chegar até 50 e derreter. Né? Ele recebeu 3.000 aqui, ó. Ele recebeu 3.000 aqui. Mas esses 3.000, eles não estão envolvidos na fusão. Ele quer só o calor latente de fusão, ó, no processo de fusão. Então, tem que tomar cuidado justamente com isso, tá? No item D, eu vou fazer a mesma coisa, só que lá em cima. D. Q de vaporização. Diz para mim aí, quantos quilocalorias ele recebeu para evaporar? Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Quantas quilocalorias ele recebeu para evaporar? 9. Faz sentido? 9?
Ó, gente, dá um zoom aqui para vocês verem. Ó. Quando ele começou a evaporar, aqui, ó, ele já tinha recebido 15. Então, até aqui ele recebeu 15. Quando ele terminou de evaporar, ele estava com 24 absorvidos. Então, de 15 para 24, ele teve que receber, só para evaporar, 9 cacau. 9.000 calorias. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, 9.000 igual a M vezes L de VAP. Então, L VAP dá 90 por grama. Beleza? Item E. Agora, os 3 últimos itens, eles vão trabalhar com o calor sensível, ou calor específico, né? Que é o famoso quimacete. Então, agora eu vou olhar não para as mudanças de estado, mas para os estados sólido, líquido e gasoso. Então, vamos lá. Item E. Qual o calor específico dele no estado sólido? Então, eu vou usar isso aqui, ó. Delta teta. Só que para o estado sólido. Certo? Então, vamos lá. Agora eu vou usar essa parte aqui do gráfico, ó. Sólido. Aqui ele estava no estado sólido. Então, veja o que eu sei do gráfico, ó. Para ele conseguir esquentar 40 graus, olha aqui, para ele conseguir esquentar 40 graus, ele teve que receber 3 cacau. Concordam? Repetindo, para ele esquentar 40 graus, ele teve que receber 3 cacau. Então, vamos lá. 3.000 é igual a M, C no estado sólido, e a variação de temperatura é 40. Temperatura final menos inicial, não esquece, hein? Opa, perdão, gente. Desculpa aí, eu estou mexendo aqui na coisa. Temperatura final menos inicial. Tranquilo? Tá? Então, vai dar 3.000 dividido por 4.000, confere? Dá 0,75. 0,75 calorias por grama grau Celsius. Caloria, grama, grau Celsius. Tá bom? E aí a gente faz para os outros dois bem rapidinho, né? Para o líquido e para o gasoso. Para o líquido e para o gasoso. Vamos lá. Item F. Q igual a MC. Diz para mim aí, gente, quantas calorias ele recebeu durante o estado líquido? Quantas cacau ele recebeu? Discutiu aí. Quantos cacau? Isso! 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 Ó, volta aqui. Muito bem, perfeito, ó. Ele estava com 9, tá vendo aqui, ó? Ele estava com 9. No estado líquido, ele terminou com 15. Com 15. Então, se ele começou com 9 e terminou com 15, ele recebeu 6 cacau para conseguir mandar o líquido ferver, tá? Então, aqui fica 6 cacau igual a M, C, e a variação de temperatura dele foi de 100 graus Celsius, gente. Foi de 100 graus. Ele começou com 50 e terminou com 150 no estado líquido. Então, ele variou 100 graus Celsius. Tá? Vai dar 6.000 dividido por 10.000. Dá 0,6. 0,6. Cal por grama grau Celsius. Cal, grama, grau Celsius. Tá?
E o item G, mesma coisa. Quantas calorias ele recebeu no vapor, gente? Quantas calorias ele recebeu no VAP? Olha aqui, ó. Ele começa. Isso. Ele começa com 24 cacau e termina com 30 cacau. Desculpa, com 27. Falei besteira aqui. Tá, ó. Primeiro começa com 24 a 27. Então dá 3 cacau. E a variação de temperatura é 50 graus, né? Ó. Aqui, ó. 50 graus. Tá? Tranquilo? Então fica assim, ó. Volta. 3, né? 3.000 igual a M. C. Variação de temperatura 50. Então vai dar 3.000 dividido por 5.000. 3.000 dividido por 5.000. Então, que dá 0,6 também. Programa grau Celsius. Tá? Tranquilo? Muito braço, né? Mas ele é um bom exercício para você relacionar as duas coisas, né? Como assim as duas coisas? O que a gente aprende aqui na termologia e o que a gente aprendeu lá na química no primeira aula do ano. Né? Essa curva, ela é apresentada para a gente na primeira aula do ano, lá na química. Então agora a gente trouxe aí uma outra abordagem, né? Com os valores envolvidos na curva de aquecimento. Tá? Fechou? Print. Print. Vamos para a questão número 14. Opa, perdão. 14. Um bloco de gelo de massa 200 gramas está a menos 10 graus. Qual a quantidade de calor necessária para se obter água a 10 graus positivo? Considere pressão normal. Quando ele fala considere pressão normal, é para dizer, olha, a temperatura de fusão é 0 graus. Né? Então, vamos lá, que aqui tem uma novidadezinha. Nada muito complicado, mas uma novidade que precisa ser citada. Olha, eu tenho um sistema que é gelo. Então, veja que aqui ele não está muito preocupado em te perguntar a temperatura de equilíbrio. Ele está pensando só no corpo que recebe calor. Alguém está dando calor para esse gelo. Então, eu tenho gelo a menos 10 graus. Tá. O que esse gelo, o que vai acontecer quando este gelo receber calor? Alguém poderia me dizer? O que vai acontecer com esse gelo quando ele receber calor? Isso! Aqui é que está a sacada, que já tem uma galera aqui muito ligeira. Tem muita gente que vai responder para mim assim, Dan, ele vai derreter. Eu vou dizer, olha, antes dele derreter, ele tem que chegar a 0 graus. Olha lá, agora o pessoal está escrevendo. Exato. Se você viu, se a gente fez o exercício anterior, isso ficou muito claro, ó. Ó. Para um corpo derreter, galera, para um corpo derreter, ele tem que estar no ponto de fusão dele. Ele tem que estar no ponto de fusão dele. Agora, o gelo, ele vai receber um calor, ó, que eu vou chamar de Q1, que vai transformá-lo em água a 0 graus. Aliás, em água não, em gelo a 0 graus. Em gelo a 0 graus. Tá? Esse calor que ele vai receber é um calor sensível. Aí, quando ele chegar na temperatura de fusão, ele vai receber um outro calor, o Q2, para derreter. Agora, ele vira água a 0 graus.
Percebe que a gente está montando o gráfico mentalmente? Primeiro ele esquenta até derreter. Aí ele derrete. Primeiro patamar, né? Aí essa água, ela vai receber uma terceira quantidade de calor. Peraí. Ela vai receber uma terceira quantidade de calor, Q3, para poder esquentar. Aí ela vai terminar a 10 graus. Percebe? Então, a quantidade de calor total recebida é a soma delas. Então, Q total é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Tá? Então, vamos lá. Q total é igual a Q1. Agora eu vou fazer de cabeça, tá, gente? Rápido, rápido, sem perder muito tempo, ó. Esse primeiro Q1 é que macete. Então vai ficar assim: massa, calor específico do gelo, vezes variação de temperatura, 10 graus. Ele foi de menos 10 para 0. O segundo Q é o que mole, porque agora ele vai derreter. Então, mais massa do gelo, vezes calor latente de fusão, 80. Mais. Agora, o terceiro calor já é um quimacete para a água, que agora não tem mais gelo. Então, a massa é 200. Agora que ele já virou água, eu vou usar o calor específico da água, não mais o do gelo. Cuidado, né? Porque trocou o estado, troca o valor do calor específico. Na primeira vez eu usei 0,5, porque era gelo. Agora eu estou usando 1, porque já virou água. Tá? Vezes a variação de temperatura é 10 graus também. Aqui eu não vou igualar a 0, né? Por que eu não vou igualar a 0? Porque eu quero a quantidade de calor recebido, não está trocando o calor. Tudo bem, tem alguém dando esse calor para ele, né? Óbvio, tem alguém dando calor para ele. Mas eu não estou interessado nisso. Então, fica Q total, é só fazer a conta. O primeiro que macete aqui vai dar 1.000, né? Que é 200 vezes 0,5 vezes 10. Mais. O segundo ali, o que mole, vai dar 16.000. 200 vezes 80. Mais. O terceiro que macete é 200 vezes 1 vezes 10, dá 2.000. Pronto. Então, se eu não errei a conta, vocês podem conferir para mim, por favor, tá? O calor total foi 19.000 calorias. Se quiser colocar 19 cacau. Tá aí. 19 cacau. Tranquilo? Perguntas? Esse é mais tranquilo, né? Mas você vê que mesmo os exercícios tranquilos, tem conta pra caramba, né? Com a da fórmula, valor em grama. A gente usa muito grama, então os valores acabam ficando muito grandes porque tem muito zero, né? Enfim. Tá aí. Podem printar a questão 14, vamos para a questão número 15. Hum. 15. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, então aqui, ó, na primeira frase, calorímetro de capacidade térmica desprezível, ou seja, finge que ele não existe. Você não vai considerar ele no cálculo. Misturam-se 60 gramas de gelo a menos 40 com 80 gramas de água a uma temperatura θ.
Não conta qual é a temperatura da água. Olha a pergunta que o cara me faz. Qual deve ser o valor desse θ para que no final tenhamos a mesma massa de gelo e água? Eu não sei se vocês conseguem perceber pela pergunta que o gelo não vai derreter totalmente. Ou vai? O que vocês acham? O que vai acontecer aqui? Né? Veja, eu tenho inicialmente... Olha que coisa louca essa questão, gente. Ela é difícil, tá? É uma questão mega difícil. Porque você tem que perceber uma coisa. Ó, você tem aqui 60 gramas de gelo. A menos 40. Tá bem gelado esse gelo, né? Tá bem gelado. E eu tenho 80 gramas de água. A uma temperatura θ. Então, assim, né? Primeira coisa meio óbvia é a seguinte. O calor, ele vai passar da água para o gelo. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que tem um pessoal escrevendo, mas antes de ler essas coisas que vocês estão escrevendo, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou encaixando os comentários, tá? Qual é a temperatura de equilíbrio? Isso. Exato, já tinham respondido aqui também. Então, ó, a temperatura final é zero. Porque tem que ter gelo e água. A única forma de existir gelo e água ao mesmo tempo é a temperatura estando 0 graus. Não tem outra saída. Tá. Outro problema. Esse problema é mais delicado. Ele quer que eu tenha massa igual de gelo e água. Ele quer que eu tenha massa igual de gelo e água. Ou seja, gente, eu tenho que ter 70 gramas de gelo. Eu tenho que ter 70 gramas de gelo com 70 gramas de água. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Gente, agora olha só. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Eu tinha 60 gramas de gelo. Como é que eu tenho 70 agora? Alguém pode me explicar o que aconteceu? Eu tinha 60, mas ele quer que tenha 70 de gelo. E agora, mano? Vamos ver se alguém mata aqui. Aê! Exatamente. Exatamente. Gente, para que isso aconteça, eu vou ter que congelar 10 gramas de água. A água, ela vai perder tanto calor que ela vai chegar a congelar um pouquinho. Eu tinha 80 gramas de água, agora eu quero que tenha 70. Né? Só lembrando, né, da onde eu tirei esse número 70. Eu tenho que ter a mesma massa dos dois. Os dois juntos, eles têm 140 gramas. Então, o que eu tenho que acontecer... Eu vou escrever uma observação aqui, porque isso é meio delicado. Ó. Observação. A água deverá perder uma quantidade de calor suficiente para congelar 10 gramas. Só vai congelar 10 gramas, não vai congelar tudo.
10 gramas. Então, na hora de abrir o quimacete, o quimole, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui para ver o que vai acontecer, ó. Então, Q doado mais Q recebido igual a 0. Tá, vamos lá. Quem doou calor? A água. Então, a primeira coisa que a água vai fazer é abaixar a temperatura até 0. A gente não sabe, olha para cá um pouquinho, por favor. A gente não sabe qual é a temperatura dessa água. Mas ela vai ter que resfriar até 0. Então, primeira coisa que eu vou fazer para ele é um quimacete. Olha, presta atenção que eu vou fazer, ó. M, C, delta teta. Temperatura final menos inicial. 0 menos teta. Tá lá. 0 menos teta. Teta é a temperatura inicial dessa água. Tá? Aí, depois que ela perdeu esse calor todo, eu vou congelar 10 gramas. Então, agora eu vou fazer o quimole. Agora, presta atenção aqui, ó. Mais 10 vezes menos 80. Se você assistiu a aula de teoria, você vai lembrar por que menos 80. Como a gente está trabalhando com a água congelando, ela vai perder o calor latente. Tanto é que ele coloca nas informações do exercício que o calor latente de solidificação é menos 80. Então ele vem com sinal negativo, tá? Então a água ela vai perder, primeiro, um calor para esfriar até 0 graus, que seria isso aqui, ó. E depois vai perder um pouco de calor para congelar 10 gramas, tá? Mas, agora, quem é que vai receber este calor? Quem é que vai receber este calor? Ó, estão perguntando aqui assim, não é 0,5 o calor do gelo? É, então agora eu vou usar o 0,5 para quem está recebendo, né? Primeiro, eu tô trabalhando com essa situação aqui, ó. Ó. Então, toda essa conta aqui, ó, é quem está perdendo calor. É a água que está perdendo calor. É a água. Por isso que eu usei o calor específico dela aqui, ó. Agora, quem é que vai receber calor? O gelo. O gelo. Então, agora vamos lá. O que o gelo vai fazer? Ele vai chegar a 0 graus. Ele estava a menos 40, ele vai chegar a 0 graus. Então, veja, massa do gelo vezes calor específico do gelo. Ó o meio aqui, ó, para quem estava perguntando. Agora eu estou usando para ele. Vezes a variação de temperatura do gelo. Final menos inicial. A final é 0. Né? Então, ele vai esquentar 40 graus. Isso aqui tem que dar igual a 0. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, é o calor recebido pelo gelo. Calor recebido pelo gelo. Tá? Vamos lá agora, fazer a conta. Aqui dá 80 vezes 1 vezes menos teta, né? Vai dar menos 80 teta menos 800, que é o 10 vezes menos 80, mais 60 vezes 0,5 dá 30, 30 vezes 40 dá 1.200. Aqui. Tá. Beleza? Isolando teta, né? Vai ficar 80 teta é igual a 400. 400, né? 400. Aí passa 80 dividindo, né? Então, teta igual a 400 dividido por 80, que dá 5. 5, né? Corta, corta, dá 5. 5 graus. Então, quer dizer, para que isso aconteça, para que ele
congele um pouco da água, de acordo com o que ele quer, né? Que tem que congelar 10 gramas da água. Essa água tem que estar a 5 graus Celsius. Então, uma água que está bem próxima do congelamento, né? Ela vai perder um pouco, vai perder tanto calor que ela vai chegar a congelar um pouquinho. Tá? Nada muito óbvio, né? Não é uma questão óbvia. A gente está acostumado a trabalhar com aquela ideia de que se você misturar água e gelo, o gelo derrete e ele vira água. É o mais plausível para a gente pensar, né? Ah, mistura água com gelo. O gelo acaba derretendo e virando água. Nesse caso, não. Se eu misturei água com gelo, a água vai esfriar e ainda vai congelar um pouquinho, né? Mas por que que isso está acontecendo? Se a gente pode até especular, né? Porque o gelo está muito frio. Olha a temperatura do gelo, cara. Menos 40. Talvez se o gelo não tivesse tão baixa a temperatura, né? Aí ele derreteria. Tá? Cabuloso, né? Bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Tá? Perguntas, gente. Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalito? Aqui pelas minhas contas, deixa eu ver, falta o 16, o 17 e o 18 e o 19. Então faltam 4 exercícios. Tá? Sendo que desses 4, 2 deles são de diagrama de fase. Então a gente faz uma paradinha aqui de uns 10 minutos, tá? Vou deixar aqui para vocês printarem. E aí a gente volta, daí encerramos os exercícios de termologia da parte 3 aí, tá bom? Beleza? Então 10 minutinhos a gente volta, gente. Prontinho. A questão, voltamos então aqui. Questão 16 pede para que a gente construa um gráfico. Aquele gráfico que a gente usou no exercício anterior, de mudança de estado e tal, a gente vai construir agora. É conta, só conta, braçal, tá? Ele fala assim, ó. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 50 gramas de gelo a menos 20 em vapor a 110? Ele quer toda a transformação. Então, o gelo, ele está a uma temperatura abaixo de zero aqui, ó. Menos 20. Aqui, ó. Ele vai esquentar até aqui. Aqui ele vai derreter. Aí aqui eu tenho água líquida, nessa parte aqui, ó. Depois eu tenho evaporação. E depois ainda vou esquentar o vapor. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fases, né? Você vai ter isso aqui, ó. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Isso é o calor total. Tá? Em cada fase ele vai receber uma quantidadezinha de calor, tá? Então é fazer conta. Então primeiro eu tenho gelo, tá? Primeiro aqui eu tenho gelo. Então é M, C, delta teta. O gelo, inicialmente, ele está a menos 20 graus. 20. Então ele vai esquentar até 0 graus. Então ele vai variar 20 graus a temperatura. Aqui. 20 graus a temperatura. Tudo bem? Mas, agora vem Q2. Q2 é o gelo derretendo. Então é massa vezes calor latente. Mais. Agora o Q3. O Q3 eu já tenho água. Água que vai de 0 até 100 graus. Nessa parte aqui, ó. Isso aqui é o Q3. Então é M, C, vezes a variação de temperatura dela. Aqui. Mais Q4. Agora é água fervendo. Então é M vezes calor latente de vaporização. Valor latente de vaporização. 540. Tá aqui.
Pronto, conseguimos ferver a água. Agora, eu ainda quero levar a temperatura até 110 graus do vapor. 110. Então, agora fica M. Opa, a massa é 50, perdão, gente. A massa é 50. Vezes calor específico. O calor específico do vapor é 0,45. Então, já virou vapor. Vezes. E a variação de temperatura que ele quer é de 10 graus. Ele vai esquentar o vapor de 100 até 110. Isso aqui vai ser o Q total, né? É a resposta do problema, ó. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeira quantidade de calor que ele recebe. Dá 50 vezes 0,5 dá 25. 25 vezes 20 dá 500. Mais. Segunda quantidade de calor. 50 vezes 80. 4.000. Mais. Terceira quantidade de calor. 50 vezes 100. Dá 5.000. Mais. Quarta quantidade de calor. Fervendo a água. 50 vezes 540. Acho que dá 2.700. Se eu não estou errando na conta, acho que dá 2.700. Se vocês puderem conferir para mim essa conta aí, tá? Mais a última quantidade de calor aqui. 50 vezes 0,45 vezes 10. Dá 500 vezes 0,45. Deixa eu ver, essa daqui não vou fazer de cabeça, não. 500 vezes 0,45. Dá 225. 225. Faltou um zero aqui, perdão. Perdão. Desculpa aí, faltou um zero. É verdade. Vocês estavam falando que aqui é 27.000. Obrigado. Mas essa última aqui, deixa eu ver, é isso mesmo, 225. Tá aqui. Agora fechou, né? 225 mais 27.000, mais 5 mais 4, 9.000, mais 500. Deu 36.725. Calorias. Tá bom? Cada fasezinha vai agrupando, vai acumulando um calorzinho para cada processo. Tá? É o contrário do que a gente viu naquele gráfico pronto. Né? Que a gente está montando, entre aspas, o gráfico. Tá? Eu não vou colocar os valores, gente, no eixo X, tá? Porque não vai caber. Ficou muito pequenininho esse gráfico aqui. Então, eu vou deixar assim. Tá? Beleza? Se quiser deixar em quilocalorias, né? Daria 36,725. Tá? Vou escrever isso aqui. Ó. Isso aqui dá para escrever aqui. Ó. Ou 36,725 cacau. Tudo bem? Tá aí a questão, então, 16. Print, para a gente passar para a próxima, por favor. Próxima. Tá aqui. Aqui, gente, se eu for fazer os 4 itens, a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Então, eu vou fazer um deles e vocês, depois, se quiserem fazer os outros em casa, fiquem à vontade. Não vai mudar muito em relação ao que a gente vai fazer, tá? A questão 17 fala o seguinte, ó. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, são misturados uma massa M de gelo, a menos 20,
com 90 gramas de água a 20. Então, você tem, vamos lá, m gramas de gelo a menos 20. E eu tenho 90 gramas de água a 20 graus. Tá? Determine em cada caso qual é o valor de m para que no equilíbrio térmico tenha somente ou água a 0, ou gelo a 0, ou água a 10, ou gelo a menos 10. Tá? Então, eu vou escolher um. Eu vou escolher o mais estranho deles, que é o item D. Eu vou fazer o item D de dado. Tá? Então, veja, pelo item D de dado, o que eu tenho que ter? Gelo a menos 10. Então, a temperatura de equilíbrio é menos 10. Tá? Então, o que a gente imagina que vai acontecer? Primeiro, a água ela vai dar calor para o gelo. Ela vai dar calor para o gelo. Só que ela vai dar tanto calor para o gelo que ela vai congelar. Ela vai congelar. Ela vai passar para 0 graus, depois vai virar gelo a 0 graus, e depois ainda vai esfriar a menos 10. Né? Então, acho que esse é o caso mais esquisito. Né? O que deve estar. Provavelmente, por que isso está acontecendo? Porque deve ter muito gelo. Deve ter tanto gelo que a água vai perder calor, perder calor, perder calor até congelar. Beleza? Então, vamos lá. Que doado mais que recebido igual a 0. Que doado mais que recebido igual a 0. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Quem vai doar calor? A água. Então, ela vai primeiro esfriar a 0 graus. Então, a primeira coisa que a água vai fazer, ó, MC delta teta. Notem que a água está a 20 graus. Então, eu preciso primeiro abaixar a temperatura dela até 0. Agora, eu vou congelar essa água. De novo, olha lá. Massa vezes calor latente de solidificação. Valor negativo. Tá? Agora, essa água virou gelo. E ela vai esfriar até menos 10. Ela vai esfriar até menos 10. Então, agora fica M, C, já não é mais água, virou gelo, ó, calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura dela, menos 10. Tá? Então, tudo isso que você está vendo em amarelo é a água congelando. Tá? 3 continhas. Tá? Aí, o que vai acontecer com esse calor? Ele vai para o gelo. Então, o gelo eu vou colocar de outra cor aqui. O gelo eu vou colocar de outra cor. A massa de gelo eu não sei quanto é. O calor específico desse gelo, que está recebendo calor, né, é 0,5. Vezes. E a variação de temperatura dele é de menos 20 para menos 10. Então, ele vai esquentar a 10 graus. Pronto. Vocês estão percebendo que tudo que está em amarelo vai ficar negativo? Ó, vamos lá. Menos 1.800. Que é 90 vezes menos 20. Né? Menos 90 vezes 80. Que dá 9 vezes 9 dá 81, dá 72,00. Deve dar 7.200. 7.200. Tá? Menos 90 vezes 0,5 vezes menos 10, né? Então vai ficar menos
45, 450. Confere para minha conta, por favor. Menos 450. Mais 5M. Igual a zero. Olha lá. Se eu pegar todos esses negativos e jogar para o outro lado, vai ficar assim, ó. 5M igual a 789, 9.450. Confere. 9.450. Tá? Dá 1.890. M dá 1.890 gramas, né? Então, quer dizer, para conseguir congelar essa água, você precisa ter 1.940 gramas de gelo, né, a menos 20 graus Celsius. Tá? Se você fizer depois para os outros itens, gente, o A, o B, o C, você vai ver que cada um vai dar uma massa diferente. Né? Se eu quero só água, se eu quero só gelo, se eu quero água a 10, se eu quero gelo a 10, isso vai variar de caso a caso, mas vocês já pegaram um jeito de como fazer. Tá? Eu não vou ficar fazendo isso porque a gente já fez muita conta hoje, né? Pelo amor de Deus. Eu tô ficando meio pistola já. Deixa eu ver aqui que estão me chamando aqui. Puta, eu não posso passar o gabarito porque eu não sei. Mas aí você manda para mim a foto, eu dou uma olhada do que você fez aqui. Mas não tem muito que... É conta, né? É conta. Mas eu não lembro de cabeça os gabaritos, não. Não lembro, não. Mas depois manda para mim a fotinho aqui que eu vejo se está certo. Tá? Porque onde que você pode errar, na verdade? Em dois momentos, né? Ou a conta, que daí seria um erro de matemática, ou esquecer de colocar um calor ali, um que macete ou um que mole, tá? Mas aí eu dou uma olhada para você e aí eu te respondo. Bom, a gente meio que encerrou a parte de termologia, né? Troca de calor, né? E aqui vem um complemento da aula. É um complemento teórico, tá? Para a gente falar de diagrama de fases. Né? Tudo bem? O diagrama de fases, gente, ele é uma forma que você tem de enxergar o estado físico de uma substância. Né? A gente sabe que nas condições do nosso planeta querido, nossa Terra, nossa mãe Terra, nossa Pachamama, a substância pode apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. Só que tem um detalhe. O estado de uma substância não depende só da temperatura. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, ó, pensa em água, pensa na água a 90 graus. Pensa em água a 90 graus. Pensou? Qual é o estado físico que você pensou? Água a 90 graus. Qual é o estado físico quando a gente pensa em água a 90 graus? Líquido. É verdade que a água na Terra, a 90 graus, está no estado líquido. Só que eu posso ter água a 90 graus no estado gasoso. Eu posso. Desde que a pressão seja diferente da pressão ambiente. A pressão ela também interfere no estado. A gente acaba não lembrando muito disso, porque quando a gente pensa na substância na Terra, a gente está falando de uma pressão ambiente, que é a pressão OTM. Mas a gente sabe que eu posso ter água no estado sólido, líquido ou gasoso, controlando não só a temperatura. Eu posso citar para você aqui um exemplo que todo mundo aqui já viu. Panela de pressão. Gente, na panela de pressão, a água ela atinge uma temperatura líquida por volta de 140 graus. 140 graus. Aí você fala assim, mas professor, a água não ferve a 100? Não, ela ferve a 100 se a panela estiver aberta. Ela ferve a 100 se a panela estiver aberta. Se a panela estiver fechada, ela vai ferver a 150, 140. Porque a pressão lá dentro é diferente. Da mesma maneira, eu posso ter água gasosa a 90 graus. A 90 graus.
Tem toda uma questão aqui, que eu não vou entrar nessa discussão, porque vai ter aula disso na química. Por que que a pressão interfere no ponto de ebulição? Por quê? Tem uma pergunta, é uma pergunta que precisa ser feita. Mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. O que você precisa saber para entender o diagrama de fase é que não dá para você cravar que água a 90 graus é sempre líquida. Ela é líquida se você estiver na pressão ambiente, tá? Tá, mas e daí, professor? O que isso tem a ver com o diagrama de fase? O que eu quero que você entenda é o seguinte: o diagrama de fase é um gráfico experimental, então você não tem que decorar o diagrama, tá? Ele é obtido a partir de medidas de laboratório, onde você consegue, a partir do gráfico, saber o estado físico de uma substância. Por exemplo, aqui você tem um diagrama de fase meio que padrão. Padrão. Os diagramas de fases, deixa eu mostrar para você um outro aqui, ó. Esse aqui tá mais bonitinho, ó, da água. Da água, tá? Os diagramas de fase, ó, tanto esse como esse, eles mostram uma espécie de um Y. Esse Y, ele divide o gráfico em 3 áreas. Uma área à esquerda, aqui, ó. Uma área à esquerda. Uma área aqui no meio do Y. E uma área aqui abaixo, tá? Cada uma dessas áreas do gráfico diz respeito a um estado físico. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui no eixo da temperatura. Olhou? Tá. Pensa na temperatura de 50 graus Celsius. 50 graus Celsius não está por aqui, ó. Tá? Por aqui. Agora, dá uma olhada na pressão. Pressão é o eixo Y. Tá? Então, agora eu vou fazer uma perguntinha aqui e eu quero que vocês me respondam rapidamente. Ó, pensa na água a 50 graus Celsius e numa pressão de 1 atm. Se você olhar no gráfico, gente, 50 graus Celsius e 1 atm, vê se você concorda, deve estar mais ou menos por aqui, ó. 50 graus Celsius e 1 atm. Esse ponto ele está marcando que a água está em que estado? Está no estado líquido. Agora, olha que interessante. Se eu pegar a mesma temperatura, só que numa pressão 0,0006, dá uma olhada nesse gráfico. Espera aí que eu botei um zero a mais aqui, Danilo. Desculpa aí, gente. Espera aí. 0,006 atm. Qual é o estado físico da água agora? Procura esse ponto no gráfico. 50 graus Celsius, só que uma pressão de 0,006 atm. Nessa situação, o ponto ele tá mais ou menos por aqui, ó. Então a água está no estado de vapor. Deu para entender? Quer dizer, eu escolho uma condição de temperatura e pressão e coloco no gráfico. Então, se o ponto cair nessa região aqui, ó, se o ponto cair nessa região, a substância em questão estará no estado sólido, que no caso é a água, né? Que a gente está usando no gráfico da água. Tá? Se o ponto cair nessa região do gráfico, a substância está no estado líquido. E se o ponto cair nessa região do gráfico, a substância está no estado de vapor. Isso vale para qualquer substância, tá? Cada substância vai ter o seu diagrama de fase. O diagrama de fase da água é esse daí. E aí você tem o diagrama de fase do CO2, do que você quiser, tá? Outra coisa que o diagrama nos mostra é que existem mudanças de estado. Por exemplo, olha para esse ponto aqui, ó. Esse ponto é bem legal, ó. Ele é o ponto onde a água está a 100 graus
e ela está a 1 atm. A 1 atm. Percebe que esse ponto ele está na linha entre líquido e vapor? Então, os pontos que a gente coloca no gráfico, eles podem ser encaixados em regiões ou na linha. Se o ponto estiver na linha, significa que essa condição aqui, você pode encontrar a substância nos dois estados. E de fato é verdade, né? No caso da água, por exemplo, ó, você pode ter vapor da água a 100 graus e 1 atm, mas também pode ter água fervente a 100 graus e 1 atm. Né? Então, eu vou voltar aqui no outro gráfico, ó, que ele mostra de uma forma um pouquinho mais didática. Ó. As linhas do gráfico mostram o que ele chama de linha de equilíbrio. O que é uma linha de equilíbrio? Aqui você consegue ter os dois estados ao mesmo tempo. Então, ou o gelo está derretendo, ou a água está congelando. É o que mole, né? Vamos dizer assim, é o que mole acontecendo. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Essa linha, ela separa o que é líquido do que é gasoso. Então, se você encontrar um ponto, se você considerar, né, um ponto qualquer nessa linha aqui, ó, significa que você pode encontrar a substância nos dois estados. Pode encontrar ela no estado líquido, pode encontrar ela no estado gasoso. Tá? Aqui embaixo você tem a linha da sublimação, né, que separa, melhor dizendo, o sólido do gás. Tá? Beleza? E a gente tem esse pontinho aqui especial, ó, chamado de ponto triplo. Tá? No caso da água, olha que interessante isso, ó. Esse aqui é o ponto triplo da água, ó. Esse ponto é muito louco. Por quê? Se a água estiver nessa temperatura, e estiver nessa pressão, ó, você consegue encontrar água nos 3 estados físicos. Tá? Isso é chamado de ponto triplo. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo bem rápido dessa situação para vocês verem como é curiosa. Tá? Eu vou abrir aqui rapidinho. Espera aí. Pronto, deixa eu falar aqui para todo mundo que estiver assistindo a aula depois saber o que eu vou fazer. Aqui é um videozinho, gente, que vai mostrar a água no ponto triplo, tá? Vamos lá. Olha lá. Deixa eu só dar um pause aqui para a gente ler, ó. O ponto triplo ocorre quando você tem o sólido, o líquido e o gás, né? A transição de estado. Ocorre o encontro dessas 3 fases, das curvas das 3 fases. O ponto triplo é só uma condição na qual as 3 fases podem coexistir. Tá? É único para cada material, ou seja, cada um tem o seu ponto triplo. No caso da água, o ponto triplo é atingido com 0,1 graus Celsius, numa pressão de 0,006 atm. Então, nessa condição, eu consigo ter água nos 3 estados. É possível ter água nos 3 estados, tá bom? Bora lá. Vamos lá. Gelo, meio que diminuindo a massa. Olha lá, começou o ponto triplo. Ó, tá vendo que tem gelo e bolha de vapor ao mesmo tempo? Gelo, água e bolha de vapor ao mesmo tempo. É um pouco bizarro isso, né? Ó. Você tem água fervendo, ó, gelo. Você percebe que a massa do gelo praticamente não muda, né? Olha lá.
Olha lá. Observe agora como a água está ao mesmo tempo derretendo, congelando e fervendo. É muito esquisito, né? É muito, também acho. Muito esquisito. A gente não consegue enxergar isso na nossa vida, né? Porque a condição é bem restrita. Agora, imagina, por exemplo, isso acontecendo na atmosfera. Isso pode acontecer. Se você estiver numa região da atmosfera onde a pressão seja muito baixa e a temperatura próxima de zero, você pode ter esse tipo de coisa. Você sabia que faltam poucos meses para Não, aí não, né? Não, para aqui. o Enem 2000? Pronto. Espera aí, deixa eu fechar aqui agora. Pronto, voltamos. Aqui, ó. Espera que tem perguntas aqui. Ah, não, fluido supercrítico é outra coisa. Então, o pessoal está falando aqui, o que é um fluido supercrítico? Dan, teve uma questão lá da lista de fixação que você colocou um diagrama de fase assim, do CO2, isso. E lá tinha um tal de fluido supercrítico. O fluido supercrítico, na verdade, não era fluido supercrítico que tinha ali, provavelmente era temperatura crítica. Temperatura crítica. Cuidado com as coisas que são coisas diferentes. A temperatura, para eu explicar a temperatura crítica, na verdade, eu preciso explicar a diferença entre vapor e gás. E eu vou fazer isso só que lá na frente. Lá na frente, tá? Então, deixa essa pergunta aí em stand-by, porque para eu poder entrar nesse conceito, eu vou ter que falar de uma outra coisa. Quando a gente for entrar na termodinâmica, que é uma parte que a gente vai usar esse conceito de temperatura crítica, porque, na verdade, vocês já pararam para perceber que a gente usa muitas vezes o termo vapor e gás de maneira quase que sinônimo, né? Só que a gente vai descobrir que não é verdade. O que separa o vapor do gás é uma temperatura específica, tá? No caso da água, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui, ó. Tá vendo essa temperatura aqui, ó? Ó, tá vendo essa temperatura? Essa temperatura, para a água, ela é chamada de temperatura crítica. Crítica. O que significa isso? Se a água estiver acima de 374 graus, aqui, ó, ela vai ser chamada de gás. Gás. Abaixo de 374 graus, ela é vapor. Tá? A princípio, o que você precisa saber sobre ela é isso. É uma temperatura que diferencia o que é gás e o que é vapor. Então, quer dizer, pelo que eu estou contando aqui, vapor é uma coisa diferente de gás. Tá? É claro que eles têm semelhanças, mas a rigor tem uma diferençazinha entre os dois. Mas aí eu vou deixar para a gente comentar mais lá na frente. Tá? Voltando então aqui para a questão. Ó. A questão 18, gente, é uma questão de interpretação de gráfico. Tá? De interpretação de gráfico. Peraí. Ai, gente. Peraí. Eu quis apagar um negócio aqui e acabou que eu não consegui apagar. Peraí. Pardon. Ai, vai chegando nessa hora, eu vou ficando meio abestado. Aqui. Pronto. Acho que agora vocês estão vendo a tela de novo. Ó, no diagrama de fases apresentado abaixo, é de uma substância hipotética. Ele coloca ali A, B, C, A, B, E, C. Tem vários pontinhos. Tá? Coloca alguns valores de pressão e de temperatura. Ó. Tá? Aqui. Então, por exemplo, ó, os pontos A, B e E, eles estão na mesma pressão, tá vendo? Ó? Eles estão na mesma pressão. Só que a temperatura é diferente. O ponto D, tá vendo o ponto D aqui, ó? E o ponto E, eles estão na mesma temperatura. Percebem isso? Tá? Eles estão na mesma, batem no mesmo eixo X aqui, ó. Tá? Bom, perguntas. Vamos lá. Em que fase a substância se encontra quando ela tiver uma pressão de 300 milímetros de mercúrio e temperatura 10? Aqui, ó.
é o ponto A, né? Opa, ô Danilo. Então vamos lá. Ponto A. Ela está no estado sólido. Tá? A região mais à direita é a região do sólido. Tá? Aí, item A. B. Em qual fase está a substância se ela tiver numa pressão de 300, numa temperatura de 30 graus Celsius? Aí a gente está falando desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui, ó. 300 milímetros, 30 graus Celsius. Né? Então aqui hoje é o ponto B. Está no estado líquido. Líquido. Item C. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de B para A? Olha, gente, de B para A, ó, imagina a substância vindo daqui para cá, ó. Solidificação de B para A. Como é que você solidifica? Abaixa a temperatura, ó. Abaixa a temperatura, né? Então, solidifica, solidificação. Tá bom, gente? Qualquer coisa me chama aqui, tá? D de dado. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de D para E? De D para E, gente, olha o que está acontecendo, ó. Eu peguei o D é um gás, tá certo? E aumentei a pressão. Aumentei a pressão. Tá vendo? De D para E. Se eu aumentar a pressão aqui, pelo que o gráfico está mostrando, o vapor ele vira líquido. Né? É muito bizarro você imaginar que o vapor ele pode virar líquido sem você resfriar. Ó, eu não estou resfriando. Basta eu aumentar a pressão. Olha lá. Tá? Então, isso aqui é uma condensação. Na verdade, eu vou usar um termo mais correto. É uma liquefação. Tá? A gente usa mais o termo liquefação porque não teve mudança de temperatura. Liquefação. Olha lá quem estava perguntando do ponto crítico. Vai aparecer ali, ó. Tá? D. E. Em que fase a substância não poderá se encontrar se estiver submetida a uma pressão abaixo do ponto triplo? Olha para a pergunta. Em que fase a substância não poderá se encontrar se ela tiver uma pressão menor que a do ponto triplo? Olha, a pressão do ponto triplo é 200. A pressão do ponto triplo é 200. Se a substância tiver numa pressão menor que 200, pensa num ponto que está abaixo do 200. Ou ele está aqui, ou ele está aqui, ó. Tá? Quer dizer, se a pressão for abaixo de 200, você pode encontrá-la ou no estado sólido ou gasoso. No líquido é que não. Então, ó, eu vou escrever assim no item E. Sob pressões inferiores a 200, milímetros, perdão. Desculpa aí. 200 milímetros de Hg, a substância não existe na forma líquida. Ela não existe na forma líquida. Por quê? Porque não tem nenhum ponto que encaixe na fase líquida. Quer dizer, a substância só consegue ser líquida para pontos acima do 200. Ponto B, por exemplo, ponto E, são pontos que estão com pressões superiores a 200. Tá bom? Beleza?
Agora vem a pergunta do item F, para falar do ponto crítico. Olha lá. Sendo C um ponto crítico, é possível liquefazer a substância por meio de uma compressão isotérmica, estando a temperaturas de 70 graus? Olha que perguntinha. Vamos imaginar a temperatura de 70 graus. Aqui, ó. 70 graus está por aqui. Opa. 70 graus. Aqui, ó. Aliás, 70 graus está para cá, né? 70 graus. Então, se eu tiver uma temperatura de 70 graus, o ponto está por aqui, ó, no gráfico. Vocês estão percebendo que esse ponto está à direita desse C aqui, ó? Desse C? O que isso quer dizer? Ah, professor, ele está fora do gráfico. De uma certa forma, ele está fora do gráfico. Por quê? Se você tentar pegar esse cara e aumentar a pressão, você percebe que ele não cruza a fronteira do líquido? O que é diferente desse ponto aqui, ó. Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele está dentro dessa região, não está? Então, se eu pegar esse cara e aumentar a pressão, ó, ele vira E. Ele vira líquido. Agora, se o cara estiver numa temperatura muito acima desse ponto aqui, ó, dessa linha, ó, porque essa linha é especial. Essa linha é especial. Tá? Se o cara estiver numa temperatura acima desse valor, por mais que você comprima ele, ele não vira líquido. Tá vendo? Ó? Ele não cruza a barreira do líquido. Então, a gente vai descobrir, na verdade, que essa temperatura aqui é uma temperatura especial. Por quê? Se o cara estiver acima dela, você não consegue mais fazer ele virar gás só comprimindo. Compressão isotérmica, né, que a gente chama. Agora, se o ponto estiver para a esquerda, aqui dentro, ó, eu posso comprimir ele e fazer ele virar gás. Então, na verdade, o que a gente vai descobrir? O que é uma temperatura crítica? É uma temperatura acima da qual nenhum gás, poderá ser liquefeito apenas por compressão. Compressão. Ela chama crítica justamente por isso. Por isso. Se o gás estiver numa temperatura... Coloca o item F aqui, peraí, né? Espera aí. Obrigado. Aqui, ó. A temperatura crítica é uma temperatura que separa o que pode ser liquefeito e o que não pode. Então, se o gás estiver numa temperatura acima da crítica, você só consegue fazer ele virar líquido se você esfriar ele. Quando o gás está numa temperatura, por exemplo, aqui no meu gráfico, né, uma temperatura de 50 graus, aqui, ó, peraí. Imagina esse ponto aqui, ó. Sei lá, ele está a uns 50 graus Celsius. Eu consigo transformar ele em líquido só aumentando a pressão. Beleza. Agora, se o gás estiver numa temperatura acima da crítica, eu não consigo mais. Tá? Então, ó, sendo o seu ponto crítico, é possível liquefazer a substância por meio de uma compressão isotérmica se ela tiver a 70 graus? Não. Não. Não, pois a temperatura crítica
para esse cara, né? Crítica é 60 graus. Tudo bem? E aí eu posso emendar com a seguinte frase. É isso que separa o que é gás e o que é vapor. Tá? Como assim? Se a temperatura do meu estado gasoso for superior à crítica, você vai chamar de gás. Se a temperatura do meu estado gasoso for superior à crítica, eu vou chamar ele de gás. Se a temperatura for abaixo, eu vou chamar de vapor. Deu para entender? Por exemplo, deixa eu voltar aqui rapidão, ó. Ó. Água abaixo de 374, eu chamo de vapor. Acima de 374, ó, aqui, eu chamo de gás. O ponto crítico da água é esse aqui, ó. O ponto crítico da água. O ponto crítico da água é 374 graus, 218 atm. Se você tiver vapor d'água acima desse ponto, você já não consegue mais fazer ele virar líquido só comprimindo. Tá? Para qualquer situação abaixo daqui, desse ponto crítico, eu consigo liquefazer, ó. Pega lá, água a 100 graus aqui, ó. Uma pressãozinha baixa, vai. Se eu aumentar a pressão dela, ela vira líquido, ó. Puf. Água a 200 graus, vira líquido. Agora, água a 380 graus, eu já não consigo mais, ela já está fora do gráfico, tá? Dessa condição específica. Tá? É uma condição bem específica, viu, gente? Tá? É que por que eu coloquei essa questão aqui? Porque muito aluno confunde ponto crítico com temperatura tripla, uma confusãozinha, tá? Fechou? Vamos fazer a última questão? Chega de calor, pelo amor de Deus, né? Jesus amado. A última questão, perdão, aqui, é uma questão aplicada desse conceito de diagrama de fase. Olha que legal esse enunciado aqui. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos, que além de evitar que os seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante a sua massa e o seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm os seus prazos de validade aumentado, sem perder características como aroma e sabor. Chip de batata doce é um alimento liofilizado. Leite em pó é um alimento liofilizado. Tá? Os alimentos liofilizados eles são importantes para a indústria. Por quê? Porque eles têm um tempo de validade muito maior. Tá? Você basicamente tira a água do alimento. Só que você tira a água sem esquentar ele. Então, quer dizer, você consegue ter um alimento desidratado, só que sem ter passado por um processo de aquecimento, né? Por que o processo de aquecimento ele é ruim? Porque ele degrada o alimento. Né? Para você aquecer o alimento, você vai degradar ele. Então, você consegue ter um alimento com valor nutricional um pouquinho melhor, mas sem a água, o que aumenta bastante o tempo de vida dele, né? Então, olha só. O processo de liofilização segue as seguintes etapas. Então, ele vai contar como é a liofilização. Primeira coisa, o alimento é resfriado até temperaturas abaixo de zero para que a água contida nele seja solidificada. Ele congela o alimento. Congelei. Aí olha o que ele fala. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, abaixo de 0,06, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Então, olha que interessante. Ele resfria o alimento para congelar a água. Só que aí o que ele faz? Ele bota o alimento numa pressão baixa e esquenta um pouquinho. Esquenta só um pouquinho. Quando ele esquenta só um pouquinho, a água vira vapor direto. Ela vira vapor direto. Gente, se você já congelou
um alimento no freezer, você sabe que quando descongela, o alimento fica meio nojentão. Fica meio esquisito, né? Por exemplo, pega um alface e congela. E depois descongela. Quando você descongela, o alimento detona inteiro. Por quê? Porque a água vira líquida, ela estoura a parede da célula. Ela vai degradar o alimento. Se você, ao invés de descongelar o alimento, fazer a água virar vapor direto, isso acaba melhorando a qualidade do alimento. Então, primeiro eu congelo o alimento para congelar a água e depois eu sublimo a água, tá? Dessa forma, a água sai do alimento sem romper as suas estruturas moleculares, evitando perda de proteína, evitando perda de vitamina e assim por diante, tá? Engenharia de alimentos, né, gente? Muito louco isso, né? Engenharia de alimentos total. Bom, aí ele dá o gráfico do diagrama de fase da água. Ó. O gráfico mostra parte do diagrama de fase da água e 5 processos de mudança de fase, representados pelas setas de 1 a 5. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 3, tá? 4, aqui é 4, tá? Não é um D, aqui é um 4. Aqui é um 4, tá, gente? Por favor, aqui, ó, 4. Tá? E aqui 5. Aí a pergunta dele é bem simples, ó. Qual a alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita? Então, primeiro, eu congelo. Então, congelar é aqui, ó, líquido para sólido. Líquido para sólido. Congelei o alimento. Aí eu abaixo a pressão, ó, abaixa a pressão. E aí a água sublima, ó, vapor. Tá vendo? Então, repetindo, ó, eu começo aqui, o alimento está lá. Eu congelo a água do alimento. Passei para o estado sólido. Abaixo a pressão. Abaixa a pressão, pum. E esquenta um pouquinho. Ele vira vapor. Então, o primeiro processo é o 2, que seria a solidificação. E o segundo processo é o 3, que seria a sublimação. Então, o gelo vira vapor, né? Mas para isso acontecer, né, ele precisou abaixar a pressão. Tá? Tudo bem? Beleza? Então, ficamos com a alternativa C, de casa. Alternativa C, 2 e 3. Tudo bem? Beleza, crianças? Conseguimos concluir, graças ao bom Deus, os exercícios de termologia, tá? A próxima vez que a gente se encontrar na termologia, a gente vai trabalhar com dilatação, que é um assunto já menos importante da dilatação, tá? Eu acho que eu diria que o mais importante de termologia acabou aqui, em termos de vestibular, do que aparece em vestibular, né? Que são os módulos 2 e 3, de propagação e calorimetria. Tá bom, gente? Fechou?